Bom dia, quinto ano, sou a professora Cláudia. Vamos fazer hoje a nossa leitura no dia 13 de julho de 2020, né? Como de costume. Hoje é história sobre a política do café com leite. Mas antes de darmos início à nossa leitura, vamos fazer uma retrospectiva que você já estudou. Quando a monarquia caiu, né? A saída da monarquia, a queda da monarquia, vamos falar assim. Né, a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, né, que até eu falei que ele era amigo pessoal de Dom Pedro II, sendo que se não fosse por ele, seria por outro. Enfim, nós conversamos sobre o último baile imperial, que naquela mesma noite eles estavam já em reunião para que a República, para que houvesse, né, essa queda da monarquia, e começasse um novo governo no nosso país. Bom, e 6 dias depois daquele baile, houve o início da nossa república. Bom, aí nós falamos do primeiro momento, das mudanças que houveram da monarquia para a república. Nós citamos algumas mudanças para vocês. Vimos também que nem todos participavam desse processo político, né? E aqui também não vai ser tão diferente assim. Então, nós vamos para o segundo momento, tá? Do nosso país. Vamos lá. A política do café com leite. Professora, por que café com leite? Isso que nós vamos entender aqui, tá? Café as pessoas, representava ali os paulistas, né? Cafeicultores, né? Que nós já estudamos ali o café ali, todo ali naquele vale ali de São Paulo ali, o Vale Paulista. Enfim, e o leite representava os produtores de leite de Minas. Por isso que eles falavam café com leite. Por quê? São Paulo e Minas, tá? Porque, ora, vinha um querendo ser presidente, só trocavam a cadeira. A gente vai conversar sobre isso na nossa leitura. Vamos lá. Nos anos iniciais da República, os militares estiveram no comando, né? Que foi eu falei para vocês que foi o exército, né? Então, vamos lá. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eu botei aqui Marechal de Ferro, porque é o alcunha dele, ou seja, o apelido, né, por ele ser uma pessoa de pulso firme, colocaram como Marechal de Ferro. Então, quando falarem no sexto ano lá, o Marechal de Ferro, vocês vão saber que foi Floriano Peixoto. Eram membros do Exército e foram os primeiros presidentes do Brasil. Os cafeicultores paulistas, no entanto, queriam ter mais espaço na política e buscar o quê? Eleições, né? Participar das eleições. Então, assim, em 1894, Prudente de Moraes, aí foi o primeiro presidente civil. Até na outra aula eu falei assim, ó, tem uma diferença aí do primeiro presidente para o primeiro presidente civil, né? Isso não vai cair no Enem, né? Vocês ainda são pequenos ainda. Mas é uma diferençazinha aí, tá bom? Assim, em 1894, Prudente de Moraes se candidatou às eleições, representando o quê? O estado de São Paulo. Ele recebeu mais votos e se tornou o quê? Presidente do Brasil. Então, o primeiro presidente do Brasil civil foi Prudente de Moraes, tá? O primeiro presidente em si foi Marechal Deodoro da Fonseca. Mas se perguntar primeiro presidente civil, vocês têm que ter em mente aí que não foi o Deodoro, e sim, porque Deodoro era militar, foi o Prudente de Moraes. Então, entre 1894 e 1930, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro conseguiram eleger diversas vezes seus candidatos. Por quê? Uma hora ia aí uma hora ia outro, tá? Eles faziam aí essa manipulação, para vocês entenderem melhor, tá? Se eu ficar falando muito técnico, vocês não vão entender. Então, o Partido de São Paulo era formado principalmente por grandes cafeicultores e de Minas era composto por produtores de leite. Esse período ficou conhecido como quê? Política do café com leite, porque eles se revezavam onde? No cargo de presidente do Brasil. Então, eu coloquei aqui uma foto, uma charge, né, que eu gosto muito disso. Por quê? Porque o aluno do quinto ano, que já está indo para o sexto ano,
ele já tem que começar a fazer essa leitura, né? Essa leitura visual através dos conceitos que eles estão estudando. Professora, está muito difícil, professora. Não está difícil. Você tem que fazer essa leitura, você tem que entender. Qualquer dúvida você me pergunte, porque, afinal de contas, ano que vem vocês estão indo para o 6º ano, né? E o 6º ano abrange bastante matéria, bastante professores. E essa base, com certeza, do 5º ano vai servir, né? Para que você, ano que vem, enfim, ano que vem você se saia melhor, né? Nós estamos nessa pandemia aí, não dá para eu acompanhar de perto vocês, mas estamos aqui disponível, né? Para perguntas. Professora, faz mais um vídeo. Professora, eu não entendi aquilo, faz outro vídeo diferente, fala diferente, enfim. Nós estamos aqui para contribuir com vocês, tá bom? Nessa época, o voto era aberto. Poxa, o voto era aberto, hoje o voto é fechado, né? Você vai lá, você entra até naquele... Eles botam assim um negocinho, uma paredinha, você entra lá sozinho, ninguém vê o que você votou, ninguém nem pode entrar com você, né? Mas naquela época o voto era aberto, todo mundo sabia quem votava em quem, né? Hoje não. Eles chamavam esses votos abertos de voto de cabresto. Por que cabresto? Cabresto, a gente bota cabresto aonde? No burro, né? Na mula, no cavalo. Era isso mesmo, era para controlar as pessoas. Por exemplo, eu pedi um favor a alguém, vou votar em você, tá? Mas como o voto era aberto, eu não podia votar no outro. Eu tinha que votar nele. E isso havia um controle, tá bom? Assim, alguns candidatos, para serem eleitos, ofereciam o quê? Ao eleitor o quê? Roupas, moradias, alimento e emprego, em troca de voto. Bom, hoje também não é diferente, né? Tem pessoas aí que trocam seu voto, né? Por um churrasco, né? Por uma festa, desculpa falar assim, mas com bastante cerveja, com bastante pagode. E depois ele esquece que aquele pagode, aquela festa foi um ano só, né? Um dia, ou metade de um dia. E aquele candidato que não tem, talvez, a estrutura que o país precisa, ou que o município precisa, né? Geralmente acontece isso com a eleição de vereador e prefeito, né? Que a gente vive numa comunidade, geralmente a gente conhece quem são os candidatos. Aí ele vai sofrer ali 4 anos com as ruas sem buraco, a saúde precária, porque ele trocou esse voto, né? Então vamos nos formar um cidadão consciente da gente não estar trocando o nosso voto. O nosso voto é o nosso direito de estar trocando as pessoas que são responsáveis, né, pela nossa vida ali no município, nossa vida social. Porque se a escola, se ele ganhou a candidatura lá, o prefeito, e ele não consertou a escola municipal, aquele aluno vai ficar ali num lugar horrível. Se ele não pagar os professores do município, esse professor não vai ter ali vai ficar desanimado, né? Para dar aula, enfim. Então, não troquem seu voto. Depois a gente vai fazer uma aula só sobre o voto. Se tivéssemos em sala de aula, né, nós iríamos fazer isso aí até votando mesmo, né? Até fazendo tipo uma eleição, que cada um falasse algo, né? Mas a gente está aqui, vamos somente conversar. Essa prática era conhecida como voto quê? De cabresto. Cabresto, eu botei aqui, uma espécie de correia usadas em cavalo e boi para controlar. Aí aqui, eu botei outra charge, né? O candidato tá aqui, nas costas do candidato tá escrito político. E ele levando o seu eleitor amarrado num cabresto. Ele chegava lá e controlava isso tudo. Tá? Então é chamado como voto de cabresto. Isso aí foi publicado numa revista em 1927. Então tem umas perguntinhas aqui muito fáceis. Você não precisa copiar o texto para ficar com muitas atividades, né? Ficar sobrecarregado. Você somente faça a sua leitura agora silenciosa. Copie as atividades no caderno, porque essas sim deverão ser apresentadas em sala de aula quando nós retornarmos, né? Você faça a sua leitura silenciosa, responda as perguntas, faça o seu questionamento através do grupo do Zap, através da plataforma,
tá bom? Esse vídeo fica sempre disponível onde? No nosso link, né? No nosso canal, que eu fiz só pro Lar da Criança, para ficar ali, porque caso você não possa acompanhar na hora que eu estou passando a aula aqui, nosso horário marcado, tá bom? Fica com Deus.